Boa noite, pessoal. Muito obrigado por estar aqui. Certa vez, Jesus nos fala com a firmeza habitual e com a serenidade dele, que eu sou a porta. Bem, olhando a porta, olhando esse símbolo, e percebendo bem a frase de Jesus, eu sou a porta. Eu não sou uma porta, eu sou a porta. Então, que outras portas existem para que essa em que ele se coloca seja tão importante, seja a porta? Procurando nesse símbolo, e principalmente, não procurando aqui fazer uma lista com conceitos definidos, absolutos, mas apenas tentando ver a realidade, utilizando essa chave que Jesus nos traz, vamos encontrar algumas portas que costumamos desejar e querer muito, Nós temos, por exemplo, a porta da riqueza material. Uma porta, acho que bem concorrida, Quem não quer pagar R$5 e conquistar daqui a um mês 10 milhões de reais? Tanto que nós jogamos na loteria para conseguir isso, não é assim? Muita gente aqui deve jogar para conquistar melhor dinheiro. Não há nada de mal com isso. Uma outra porta que nós buscamos com um desejo assim, extremamente grande é a porta dos prazeres. Quem não quer se sentir bem, ter aquela sensação agradável todos os momentos? Quem não quer aquelas sensações, que nos deixam muitas vezes nas nuvens? Essa é uma outra porta que procuramos, que vamos à luta, que batalhamos de forma muito extrema para conquistar. Uma outra porta que nós encontramos, que nós buscamos, é a porta da evidência material, da fama, de ser reconhecido, de ser conhecido, de que todos possam olhar para nós e achar que nós somos especiais, que somos grandes, que somos diferentes. E por último, isso é claro, não é uma lista completa, nem é esse o desejo nosso, espero que não seja de ninguém. A busca não é conceituar as portas que existam, mas entender que portas são essas, com alguns exemplos que nós temos, de perceber aquilo que nos chega, ou aquilo que nós procuramos entrar. E essa porta última que nós conversamos, é a porta do poder, da autoridade. Neste momento, no nosso país, nós estamos no período de eleições, e uma das formas de poder é a área política. Deputados, governadores, prefeitos não estão sendo elegidos agora, mas também é uma forma de poder. E nessas portas, se nós olharmos mais cuidadosamente, vamos perceber algumas situações que ali acontecem. Quem é rico não tem os problemas que nós vivemos diariamente? Dificuldades na família, infelicidades, depressões, medos, culpas. Por eles serem ricos, eles estão isentos disso? A riqueza resolve esses problemas, dando a eles condições de viver em família sem nenhum problema, tudo harmoniosamente, tudo tranquilo. Pela experiência, nós sabemos que não. Apesar da riqueza permitir novos espaços,
de encontrar mais conforto, porque é possível ter o carro mais bacana do ano, que nos permite ter um melhor conforto, viajar mais tranquilo, mais em paz. É possível ter uma casa maior, mais espaçosa, pessoas que trabalhem para nós, evitando o nosso esforço em tarefas domésticas, né? Nos permite ter melhores condições na área de saúde, educação. Mas a pessoa continua a ter os mesmos problemas que todos nós temos. A dor, o sofrimento, a perda, o medo, a culpa, a raiva, os problemas familiares, os filhos que não se dão bem com os pais com os filhos, e os esposos que não se entendem. Muitas vezes até é mais complicada a situação, dependendo da família. E assim nós vamos ver nos outros itens, né? Se procurarmos na beleza física, a pessoa que é bela, né? Faço até a pergunta a todos vocês que são bonitos, belos, vocês por acaso com a beleza de vocês conseguiram resolver os problemas, as dores, as dificuldades que cada um tem? Conseguiram suprimir e viver harmoniosamente pela beleza física que possuem? Essa é uma outra questão a se pensar. E nisso, indo para o nosso próximo item, o poder. O poder ainda é mais complicado, porque ele acaba criando problemas ainda maiores. Porque existem pessoas que dependem de você, diretamente. E no poder, não é somente, como nós dissemos mais atrás, nas eleições, no poder público, né? Mas dependendo da nossa mente, simplesmente de sermos o chefe da casa, já agimos de forma diferente. E nessa autoridade, não resolvemos os problemas que vibram aqui dentro. Continuamos a seguir as mesmas situações que todas as pessoas vivem. E isso também serve na evidência, né? Na fama, no sucesso. Procuramos avidamente por isso, e no entanto, quando encontramos, os nossos problemas continuam. Continuamos a sentir as mesmas dores, a ter as mesmas culpas, a carregar as mesmas mágoas, a ter que enfrentar a família com seus mesmos problemas de sempre, e nada disso que procuramos resolveu. Mas ao lado dessa questão negativa, né, por assim dizer, que nós estamos conversando aqui, nós podemos perceber que há muitas pessoas que são ricas, mas trazem uma alegria, uma tranquilidade imensa. Pessoas que têm beleza física e, no entanto, vivem de forma harmoniosa, tranquilas, alegres. Pessoas que detêm o poder em qualquer instância, dentro de uma empresa, em casa ou no poder público, e, no entanto, elas vivem bem. São boas pessoas, as pessoas se sentem bem ao lado delas. Como explicar isso? Porque ao longo da história, né, dentro da nossa tradição judaico-cristã, sempre foi colocado que a riqueza é má, que ter poder é ruim, que você deve ser humilde. Humildade significa não ter nada, ser pequeno, não é? Nós sempre trouxemos um pouco desse tipo de ideia. Tanto que falamos, né, que as pessoas mais pobres são humildes. E talvez a pessoa que tem essa dificuldade financeira, que vive numa situação difícil, talvez ela não seja humilde de verdade. Ela passa por uma privação material, mas é tão orgulhosa quanto um rico que tenha muito dinheiro. E o rico pode ser tão mais humilde do que a pessoa que não tem dinheiro nenhum. Por que essa diferença? Né? Por que isso acontece?
Para nós entendermos um pouco melhor isso, nós vamos precisar trabalhar um pouco a questão chamada liberdade. Liberdade é muito falada, filmes, principalmente filmes americanos, trazem na sua história sempre a ideia de ser livre, liberdade. Faz parte da cultura histórica deles. E de alguma forma nossa também. Nós éramos colônias de Portugal e lutamos para poder nos desvencilhar do poder português e seguir uma nação própria. Mas a gente não veio aqui em si para filosofar sobre a liberdade. Existem muitas e muitas teorias, muitas e muitas filosofias. Algumas chegam a dizer que somos livres e para que realmente sejamos livres, Deus não deve existir. Porque se Deus existisse, havia algum determinismo. Outras já têm outra ideia, a qual não nos levará muito longe se pensarmos apenas com as ideias restritas que aqui temos. Se pensarmos apenas dentro do mundo material em que vivemos. Mas vamos buscar aquilo que os Espíritos nos trouxeram há muito tempo, quase 200 anos, através do Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, que nos fala no capítulo sobre a lei da liberdade, que todo homem sim é livre, mas a liberdade absoluta de fazer o que quiser, essa só existiria se vivesse no deserto. Bem, a gente já sabe que no deserto existe vida, então isso também não funcionaria tão bem. Mas usando a ideia que os Espíritos nos trouxe, sim, seríamos livres no deserto, onde não houvesse ninguém, coisa nenhuma. Poderíamos fazer o que quiséssemos. Mas imaginemos, como é que nós iríamos sobreviver no deserto? Alguém aqui tem conhecimento de viver num ambiente desse? Acho que não, né? No Brasil ainda não tem um deserto. Mas, pelo jeito que as coisas estão andando, é possível que logo nós tenhamos. A pessoa que vivesse no deserto só, ela teria que fazer um esforço enorme para aprender como viver naquele lugar. Bem, se ela tivesse outra pessoa que ali vivesse, ela reduziria em muito tempo de como saber viver no deserto, porque a outra pessoa já tinha experiência. A outra pessoa lhe passava esse conhecimento, compartilhava com ela essa sabedoria, e ela poderia viver melhor, sem tantos problemas no deserto. O que isso quer dizer? Voltando ainda lá no Livro dos Espíritos, com os nossos amigos na Lei da Liberdade, ele vai nos falar que a fatalidade, aquilo que deveria acontecer, determinado mesmo, né, o destino, como muita gente imagina, praticamente não existe. Ele é feito pelos nossos atos de agora, desse instante, desses momentos que nós estamos fazendo. Não foi determinado que você escolheria vir hoje aqui ao Centro Jesus de Nazaré para ouvir uma palestra. Você escolheu. Quando você quis. Você tem livre arbítrio. Porque se assim não fosse, se tudo fosse determinado, Deus já teria criado todo mundo para seguir esse caminho e não haveria razão de tantas lutas. Com o livre arbítrio, nós aprendemos a evoluir por nós mesmos. Sem o livre-arbítrio, não haveria progresso. Isto é, não haveria evolução. Ora, se eu não evoluir, eu paro no tempo. Para onde vou? Sem que eu possa escolher e seguir os caminhos, sem que eu possa encontrar as diferenças, tomar decisões, aprender com os outros, como é que eu evoluo? Sozinho é impossível. Então, é fácil imaginar que quando obcecados pela ideia da riqueza, como se ela fosse a finalidade nossa, a nossa felicidade, e nos colocamos nessa busca,
nós esquecemos dos outros. Nós passamos a usar os outros para atingir o nosso fim. Nós não estamos aproveitando a experiência que o nosso semelhante ou que as coisas acontecem e nos dão. Nós estamos as usando para atingir o nosso objetivo. Quando eu faço isso, eu me fecho para as experiências. Se eu me fecho para as experiências, eu não evoluo. Eu estagno, eu paro no tempo. Liberdade significa evolução. E eu estarei sempre preso, a partir do momento em que eu me coloco sempre na mesma situação, onde dela eu não saio, onde eu não aproveito as coisas que acontecem ao redor, onde eu enxergo somente aquele ponto e para ele que eu vou pura e simplesmente, sem ligar para ninguém, usando cada pessoa apenas para atingir o meu fim. Quando faço isso, eu paro. Quando eu faço isso, eu estou preso. Eu me prendi. É possível escravizar e prender o corpo físico. É possível fechar a pessoa encerrada em uma cela. Mas a mente, as escolhas e os desejos de cada um, não. Apenas a própria pessoa é capaz de se prender ou não. Por isso, quando encontramos pessoas que trazem ainda no seu coração mágoas e rancores, que ainda cultivam a ideia do ódio, que procuram a vingança, elas estão escravas. Se tornaram presas de si mesmas e não progridem, porque vivem apenas dentro daquele objetivo e não conseguem perceber a experiência que se passa ao redor dela. Não conseguem sentir o mundo pulsar ao seu entorno. Seguem como fossem apenas zumbis em busca de um único ponto. E quando o atingem, apenas sentem o vazio, a desilusão e a dor. Quando buscamos as portas da riqueza, do poder, da beleza, apenas com um único propósito de atingir aquilo como se fosse a minha felicidade, eu crio prisão. Porque me prendo na questão de ser belo. E tudo que faço é para ser belo. Cirurgias, cremes, exercícios físicos. Mas o corpo envelhece. E por maior que seja o esforço, ninguém detém isso. E aí eu percebo que a beleza se foi. Que eu usei pessoas, que eu usei recursos e não resolveu. E eu ainda continuo com um sentimento que não sei o que é, mas que dói, que machuca, que mexe comigo. Eu procuro o poder e determino e mando e faço. Mas se eu estou preso somente a isso, sem enxergar o que está ao meu redor, eu vou chegar ao fim da caminhada e perceber que a maioria não gosta de mim, que boa parte do que fiz foi para satisfazer o meu ego e no fim nada construí para o outro nem para mim. Percebem como as prisões dessas portas são criadas por nós, por nossa escolha? Percebem como nós estagnamos a nossa evolução simplesmente por escolhermos seguir um determinado ponto que é transitório? Certa vez Jesus, esse sábio grandioso, contando uma de suas parábolas simples, dizia que um rico havia plantado bastante e a sua colheita foi extremamente farta e ela não cabia dentro do seu celeiro. E aí ele pensou, não, eu vou derrubar o celeiro que eu tenho agora e construir um muito maior para guardar tudo aquilo que eu colher, e aí posso descansar tranquilo, minha alma, estou feliz, porque eu tenho provisões para o resto da vida. E aí Deus olha para esse homem e diz, do que te adianta ter um celeiro e todas essas provisões, se sua alma hoje virá para cá?
e sua alma hoje voltará. É fácil perceber, então, como aquilo que escolhemos e aquilo que buscamos pode nos libertar ou pode nos prender. E é fácil perceber que aquelas pessoas que às vezes estão nessas portas que enumeramos, se sentem bem e felizes, porque a busca delas, o aprendizado delas, não foi atrás do dinheiro, ou da beleza, ou do poder, ou da autoridade, ou do prazer, mas elas aproveitaram o caminho nas lutas em que elas tinham para isso. Imaginemos uma situação muito simples e comum que nós vivemos. Se somos vendedores, seja na loja, ou de vender de loja em loja, né, nós queremos ser o melhor vendedor, conseguir a maior comissão possível. Aí nós partimos para a estratégia de vender de qualquer jeito. E nessa ideia, você simplesmente vende. Se o cliente for ingênuo, você vende, ainda vende mais caro e vende mais produto para ele, como se fosse a coisa mais bela do mundo que você está entregando e às vezes não é. Mas o que te importa é simplesmente conquistar aquilo, é vender, é conseguir. E aí você consegue, você bate a meta naquele mês. Você se torna o melhor vendedor do mês. Mas no outro, sem saber porquê ou entender porquê, você não consegue mais vender direito. Suas vendas começam a decair. E aí nós temos um outro vendedor. Ele não partiu para bater a meta e ser o superior, mas ele vendeu para os clientes, os tratou com carinho, conversou, aprendeu com eles, trocou ideia, conviveu. E nisso ele conseguiu vender. Esse último certamente vai manter uma carteira de clientes que vai lhe sustentar por longo e longo tempo. Talvez até o produto possa ser um pouco mais caro, mas pela confiança criada e pela percepção daquele vendedor ser alguém bom, muito além de simplesmente um vendedor que bate na porta, ele mantém a sua clientela e vai crescendo ao longo do tempo, se tornando alguém especial. O outro, no entanto, vai procurar outra área para trabalhar, outra área de vendas, onde ele vai conquistar no primeiro início aquele estouro de vendas, e depois tudo despenca. Enquanto um buscou apenas o seu objetivo sem olhar para o caminho e para as pessoas, o outro mudou de ideia e olhou primeiro as pessoas para depois chegar ao objetivo, entre aspas, que seria a venda. Nós temos isso e temos esses conceitos cada vez mais vivos no nosso dia a dia, no nosso momento atual. Atualmente se fala até uma expressão bonita, chamada gestão 3.0 nas empresas, que na verdade é muito antigo isso, onde se fala de tratar primeiro as pessoas, de envolver os funcionários como se eles fossem colaboradores de verdade, e não apenas mudando o nome, como fazemos hoje nas empresas, colocando as pessoas em primeiro lugar, seja os clientes, seja os trabalhadores, dando-lhes a oportunidade de opinar, de construir, de fazer junto, de compartilhar, de conviver. Temos muitas empresas que assim vivem, principalmente na área de tecnologia, que aí eu conheço um pouco mais por viver nessa área, onde empresas nesse ramo procuram sempre a colaboração, compartilhar, construir juntos, dividir. E esse conceito não está circunscrito à gestão empresarial. Ele está existindo nas várias partes do mundo. Tanto que hoje nós temos organizações mundiais para cuidar tanto do comércio, da saúde, dos problemas sociais do mundo. Nós temos procurado cada dia mais, principalmente com o advento da internet, a compartilhar mais informação, conhecimento, a dividir, a aprender um com o outro. E o interessante disso tudo é que nesse compartilhamento, nessa divisão,
as pessoas não estão procurando retorno. Quantas pessoas não escrevem, quantas pessoas não colocam suas ideias, seus conhecimentos na internet, nem sabem exatamente quantas pessoas leem, quantas pessoas aprenderam, mas está lá fazendo esse bem, sem esperar, sem exigir, sem retorno algum para isso. Nós vamos encontrar isso cada vez mais perto de nós. E por quê? Porque nós somos seres que precisamos uns dos outros. Para que hoje pudéssemos aqui ouvir, entender o que falamos e ouvimos, tivemos muitas e muitas pessoas que desde a nossa infância falaram, conversaram, nos ajudaram, nos ensinaram, nos alimentaram, nos apoiaram, nos disseram não, para que hoje chegássemos aqui a ter as condições intelectuais e morais que temos. Se não fossem os professores, os amigos, os colegas, os inimigos, as brigas, as bênçãos, as lutas, nós não teríamos conquistado aquilo em que estamos, os conhecimentos que possuímos, as ideias que temos. Ao ler um livro, assistir a um vídeo, alguém fez, alguém dividiu o que sabia, alguém se esforçou para realizar aquilo. Por mais que o material seja bem ou mal feito, mas ele se esforçou para entregar, ele fez, ele compartilhou. E toda essa ideia, todo esse conhecimento e todos esses conceitos que às vezes vêm revestidos de novas formas, já foram faladas pelo Galileu, chamado Jesus. Ele já nos ensinou e exemplificou isso desde há quase 2000 anos, há mais ou menos 2000 anos atrás. Compartilhar, dividir, também se chama caridade. Tudo o que fazemos, entregando ao outro o melhor que tivermos, sem esperar nada, se chama caridade. Mas toda vez que fazemos esperando o lucro, o retorno, aí não é caridade. Pode se chamar egoísmo, pode se chamar busca de lucros, o que for, mas não é a caridade. Essa caridade ensinada por Ele, nos mostrada dia após dia, na sua vida, e que pouco a pouco, depois de tanto tempo, nós estamos começando a compreender e a viver isso melhor. Ele não fazia distinção de pessoas, tratava prostitutas e mulheres de família da mesma forma, reis e plebeus com o mesmo carinho, ouvia cada pessoa, seja ele doente, leproso ou saudável, com a mesma atenção, ajudava cada pessoa de acordo com o que ela podia receber, e sempre dizia: bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Se quiseres ser o maior, seja o que mais sirva. Dai sem que a vossa mão esquerda dê sem que a vossa mão direita saiba. Faze ao outro o que queres que te faça. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E Ele exemplificou tudo isso. Ele demonstrou tudo isso para nós durante toda a sua vida. Ele jamais exigiu cátedras especiais, nem público refinado para ouvi-lo. Subia num pequeno monte, com uma réstia de grama, de capim, e falava com todos ali embaixo. Ou seguia para um pequeno barco de pescaria, para poder falar e ouvir as pessoas. Caminhava entre todos. E chegou mesmo a dizer a Pilatos, com tranquilidade, de que o poder que ele detinha foi dado por Deus e que passaria. Ele ensinou algo muito maior para que a gente entenda a grandeza daquilo que realmente viemos fazer e que devemos fazer e que buscamos neste mundo. Que a morte não existe. Quem tiver medo de morrer aqui, esqueça, você não morre. Morre o teu corpo,
A máquina que você usa neste instante, essa vai embora. Vai passar um período bela, depois vai se tornar feia, e depois vai retornar todos os seus materiais para o seio da terra de onde veio. Mas você, não. Você continua, você cresce. Por isso que não adianta simplesmente disputar para ter mais dinheiro ou conquistar mais prazeres humanos, de buscar a beleza como se fosse o fim de tudo, ou ser a autoridade máxima. Porque na verdade tudo isso é transitório. Jesus nos ensinou muito bem que este mundo é simplesmente uma escola. O corpo, as dificuldades pelas quais passamos, os prazeres que recebemos, os problemas que vivemos, são como cadernos, lápis, lousas, vídeos que encontramos para estudar, palestras que nos ensinam, porque estamos em processo de educar a nossa alma e de trazer aquilo que é bom para nós. Porque ninguém foi criado para o mal. O mal simplesmente é representação da ignorância, desconhecimento das realidades que vivemos. O mal é algo passageiro. E por isso, à medida que aprendemos, nos desvencilhamos dele. Por isso, trazemos desde que fomos criados por Deus, no germen de nosso ser, todos os sentimentos elevados e que vêm pouco a pouco se desenvolvendo e que se desenvolverão muito mais rapidamente, quanto mais rapidamente escolhermos por isso. Quanto mais lutarmos por isto, quanto mais quisermos isto. Por isso, Jesus falou com tanta firmeza: eu sou a porta. Porque ele mostrava: aqui você é realmente livre. Porque aqui eu não estarei preso ao outro, aguardando uma vingança, um ódio. Eu não estarei preso à busca do poder, da beleza, da riqueza, que são ferramentas que devemos usar com muito carinho para aprender. São provas difíceis, são lutas importantes para a transformação de nosso ser e são passageiras. É aproveitar as experiências que vivemos. A beleza da caminhada está no caminho e não no destino. Está no trabalho que nós aproveitamos com cada um que convivemos. Está naquilo que recebemos e doamos. Porque só assim, nessa troca, nessas escolhas, é que crescemos. E com Jesus, quando compreendemos o símbolo e não o homem, porque Jesus não o homem que ele se coloca, não é o homem Jesus que é a porta, é aquilo que ele ensinou e representou durante a sua vida e representa até hoje, que é a porta para nos libertar de tantas prisões que nós ainda trazemos, de tantas ilusões que ainda nos causam dor, de tantos medos que nos prendem e de tantas culpas que nos paralisam. É Ele que nos trouxe a mensagem, o exemplo e a força para que a gente mude, transforme e cresça. Ninguém foi criado para ficar estagnado, ninguém foi criado para ser infeliz, ninguém foi criado para ser mau. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai, de todo amor e bondade, inteligência suprema, e que nos dará condições e nos deu condições para que crescêssemos e nos tornássemos melhores pelo nosso esforço, pelo que realizamos hoje. Aprendamos a enxergar a realidade espiritual em que estamos inseridos na vida material, de aproveitar o aqui e agora para fazer o melhor com as pessoas. Porque o problema não é a dificuldade no trabalho, não é a questão familiar, mas a lição que eu posso aprender com aquela dificuldade, com aquele desafio para o meu ser imortal. O próprio Jesus já nos avisou e nos falou: não junteis tesouros na terra, onde o ladrão rouba e a traça corrói, mas no céu que está aqui dentro de cada um de nós. Acumule tesouros verdadeiros,
que vão te fazer conquistar a felicidade que procura. Ninguém é feliz sozinho, mas a felicidade é construída aqui dentro de nós. Qual porta nós estamos procurando? As muitas portas das ilusões que temos vivido até hoje nas várias vidas? Ou já podemos compreender que a porta que devemos seguir é aquela que Jesus nos mostrou? Qual porta queremos escolher? Obrigado, pessoal. Obrigado a todos vocês.